Vambora, né, torcedor vascaíno, vambora para mais um pós-jogo. Pós-jogo de Vasco da Gama 2, Criciúma também 2, pela 23ª rodada de Campeonato Brasileiro, dia 18 de agosto. Um jogo que, infelizmente, para o torcedor vascaíno, tem sabor de derrota. É um ponto conquistado, um ponto importante, o primeiro empate do Vasco da Gama jogando fora do Rio de Janeiro. Mas da forma que foi, da maneira que foi, infelizmente não poderia ser. Um Vasco que tinha nas mãos o resultado. Um Vasco que tinha nas mãos a possibilidade de terminar essa 23ª rodada de Campeonato Brasileiro na 8ª colocação com 30 pontos. Com um jogo a menos ainda contra o Cuiabá em São Januário. Um resultado importantíssimo, um resultado que viraria a chave desse grupo e colocaria mais do que nunca o Vasco como uma equipe que vai brigar até o final do Campeonato Brasileiro pelas primeiras posições. Mas hoje, eu coloco sim, eu não costumo fazer isso. Não costumo fazer isso e não gosto. Mas hoje, infelizmente, o grande culpado por esse empate com sabor de derrota do Vasco tem nome e sobrenome. Tem nome e sobrenome. O que o senhor zagueiro Léo fez hoje no jogo, meu amigo torcedor, infelizmente não pode acontecer. Na minha opinião, o Léo é um bom jogador. Na minha opinião, o Léo ele é titular dessa equipe. A zaga João Vitor e Léo é a melhor que o torcedor vascaíno pode ver dentro de campo. Dois jogadores que saem para o jogo, dois jogadores com a qualidade que tem, com a bola nos pés, que eu acho que isso é inegável para quase todo mundo. Todo mundo sabe que o Léo é um jogador com a bola nos pés, que tem capacidade para ir bem, mas não tem como, de 4 em 4 rodadas, o Léo entregar. Ele não erra, não são erros pontuais, não são erros durante 90 minutos que tem como ser ajeitados. São erros que fazem o Vasco da Gama tomar gol, que fazem o Vasco da Gama sair derrotado, que fazem o Vasco da Gama perder pontos. E na minha opinião, se erros que o atleta comete faz a equipe dele perder ponto, ele não pode mais jogar. Não pode mais jogar. O Praxedes contra o Atlético Mineiro, ele entrega aquela bola para o Hulk. Depois daquele dia, a gente nunca mais viu o Praxedes. Por quê? Porque foi um erro crucial, um erro que não pode acontecer, um erro que fez o Vasco perder aquele jogo para o Atlético Mineiro. E a gente já viu o Léo cometendo erros atrás de erros no Vasco. Foi um erro contra o Bragantino, naquele jogo em São Januário, que o primeiro gol do Bragantino, que abre o placar, é um erro descarado do Léo, um erro vergonhoso do Léo. E hoje, novamente, um erro, é claro, né, que teve várias partes, mas que começa com o Léo errando um cabeceio simples. Cabeceio simples, ele sai da área, quase que na linha do meio campo, ele cabeceia no pé do jogador do Criciúma. Na hora da recomposição, o time recompõe errado. O Bolasie acha um cruzamento nas costas do Paulo Henrique, que erra defensivamente. O Matheus Carvalho ele não chega também para tirar o cruzamento do Bolasie. O lateral do Criciúma ele toca para dentro da área e o Léo inteiro na jogada deixa o Bolasie sair lá de trás e fazer o gol. Não tem o pé firme. Não tem esse jeito de zagueiro. A gente tem no elenco 4 zagueiros. Pelo menos sem contar os da base. Que é o Rojas, o Maicon, o Léo e o João Vitor. Desses 4, 3 são zagueiros. Atletas que têm qualidade com a bola no pé. A grande maioria. Pelo menos o João Vitor é um jogador tecnicamente muito bom. Mas que acima de tudo eles são malucos. E tem que ser maluco. Vai bater se precisar bater, vai chegar junto se precisar chegar junto, vai brigar se precisar brigar. O Léo não é esse atleta. Parece que tem medo de colocar o pé. Não sei porque não tem o pé firme na bola. Se ele vai nessa bola do primeiro gol do Criciúma com o pé firme, o Bolasie não ia fazer nada naquele lance. Nada. E além de entregar o primeiro gol, volto a repetir, o Léo pra mim é um bom jogador, eu gosto do Léo, mas o fato de ele entregar de 3 em 3 rodadas não dá mais pro torcedor vascaíno. E além de entregar, na possibilidade que o Vasco tem de fazer o terceiro gol no lance do Léo embaixo da trave, o Léo me perde.
Não tô falando que a função dele é fazer gol, ele é zagueiro. Ele é zagueiro, mas era pra ele ali se redimir, fazer o terceiro gol, garantir a vitória. Com 3-1 o Criciúma não teria força pra conseguir o empate e muito menos a virada. Mas o Léo perde o gol. Então hoje, sim, meu amigo, eu não gosto de fazer isso. Mas hoje o resultado do Vasco da Gama vai muito na conta do senhor Léo Pelé. Léo Pelé. O Vasco hoje perdeu a oportunidade de sair de Criciúma com a vitória. 3 pontos, que levariam o Vasco da Gama a 30 pontos conquistados. E antes que vocês falem, a culpa foi do Paiva. Porque a transmissão caiu em cima do Rafael Paiva. O senhor Roger Flores caiu em cima do Rafael Paiva. Eu queria entender o que o Paiva, poderia fazer. O Piton cansou, ele colocou o Leandrinho. O Hugo Moura cansou, ele tinha que botar um volante. Colocou o Souza. E aí eu também tenho que concordar, porque o Souza ele entrou numa rotação muito abaixo. Completamente abaixo. Eu acho o Souza um baita de um jogador. Eu acho o Souza um cara com uma carreira gigante. Um atleta que conquistou tudo o que tinha que conquistar. Um exemplo, acredito eu, que para vários atletas da base do Vasco da Gama. Mas hoje ele entrou numa rotação muito abaixo, num jogo que estava pegando fogo. Errou quase tudo que tentou. Quase tudo que tentou. E posso te ser sincero, meu amigo, isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque o Souza, antes de fechar com o Vasco da Gama, durante todo o primeiro semestre, a primeira janela de transferência desse ano, há vários momentos que a gente viu no ano passado, no ano retrasado, sempre falou que quando fechasse com o Vasco da Gama, ele seria titular absoluto da posição. Absoluto. Hoje o Souza não é nem o reserva absoluto do Vasco. E eu não estou falando isso em tom de crítica, não. Mas eu tô falando pra ele ver que não é fácil vestir a camisa do Vasco. Eu tô falando pra ele ver que se ele achou que o futebol brasileiro era fácil de intensidade, de nível físico, de nível técnico, não é. Se ele quer ser alguém importante pro Vasco, como ele um dia já foi pro Porto, como ele um dia já foi pro Besiktas, como ele um dia já foi pro Fenerbahçe, ele tem que correr. Ele tem que se preparar. Porque do jeito que tá, não tá maneiro. Já tá há quase 2 meses no Vasco, é um atleta que não aguenta jogar 90 minutos. Tem que sair, tem que entrar no jogo faltando 20, 25 minutos para acabar, ou ele entra e sai no intervalo. Então é bom para ele entender que o Vasco não é brincadeira, que tudo que ele falou tá acontecendo diferente. Eu quero ver esse Souza, cara. Eu quero ver esse Souza que chegou e falou que ia colocar todo mundo no banco, que ia ser titular absoluto, mas com essa bola que ele jogou hoje, ele não será. E não é, tá longe de ser. Aí ele coloca o Souza no lugar do Hugo Moura, ele coloca o Eric Marcos no lugar do Ryan, que aí tudo bem, pode ser uma troca questionada sim, mas eu fico me perguntando quem será que colocaria o GB. O GB, ao meu ver, ele pioraria ainda mais a situação, porque não daria esse espaço que o Vasco tem com o Eric Marcos, do 1 contra 1, do drible, da jogada ofensiva. O GB é um jogador mais de área, sem mobilidade, então o Paiva optou e eu gostei, né, dessa entrada do Eric Marcos. Colocou o Maicon no lugar do Adson, assim, tudo dentro ali da coerência. E o JP no lugar do Payet. Tudo dentro da coerência. As alterações do Paiva foram dentro da coerência. O grande problema, na minha opinião, é que as alterações não deram certo. Porque os atletas não entraram. Souza entrou numa rotação diferente. O JP entrou numa rotação diferente. Aquele gol que o Vasco sofreu, o segundo pro Bolasie, ao meu ver, não era pro JP estar marcando o Bolasie, cara. Aliás, o Paulo Henrique é um jogador de 1,70m e poucos, 1,80m e poucos no máximo. Como ele vai marcar um Bolasie? Um homem daquele tamanho, com aquele físico, um porte físico grande, alto, forte, foi engolido. Era pro Maicon, que entrou no lugar do Adson para fazer a recomposição defensiva, grudar no Bolasie dentro da área. O Maicon tá sobrando no lance. Então, assim, foram muitos erros bobos do Vasco durante todos os 90 minutos que fizeram com que o Vasco hoje saísse de Criciúma exatamente com esse empate, com esse sabor de derrota. Um empate com sabor de derrota. Poderíamos estar aqui comemorando uma vitória gigantesca contra o Criciúma. Mas foi gol perdido, foi falhas que não poderiam acontecer. E o Vasco deixa aí 4 pontos, porque são 2 hoje do Criciúma, mais 2 do Red Bull Bragantino. Que hoje a gente olha para a tabela e vê o Vasco com 28, poderia olhar para a tabela hoje e ver o Vasco com 32 pontos. Olhar para cima e ver ali um G6 mais próximo do que nunca. O G6 hoje é composto, salvo engano, pelo São Paulo, o primeiro, o São Paulo ou Bahia, né? O primeiro do G6 com 36 pontos. Deixa eu confirmar aqui. Temos aí a tabela, tá aparecendo inclusive aí a vocês.
tabela do Campeonato Brasileiro aqui do lado, né? A gente tem o São Paulo com 38. 38. O Vasco com 32 ficaria 36, ficaria com 32 a 6 do São Paulo e com um jogo a menos. Então, assim, grudado no G6. Mas deixa pontos escapar de uma forma ridícula, cara. Ridículas formas como que o Vasco da Gama tá deixando pontos escaparem na tabela do Brasileirão. Então, assim, é tenso. É tenso. Um jogo, assim, que, ao meu ver, ele tem saldos muito positivos, mas também tem saldos muito negativos. Depende mesmo da forma como você queira olhar o jogo. Vários jogos dentro de um jogo. Essa é a grande realidade. Há muito tempo que eu não vejo um jogo tão diferente. A gente vê um Criciúma mandando até o gol. Ali, até o gol não, até depois do gol. O Criciúma manda no jogo até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois o Vasco acha um golaço. Ele acha um golaço com o David. E que gol lindo que o David fez aos 36 minutos da primeira etapa. O David só tem mais... Aliás, o David não pode mais vestir a camisa do Vasco da Gama. Caso jogue, o Vasco será obrigado a comprar. Então, tudo indica, sem a possibilidade de contratação de um ponta aqui, é o David. O Vasco vai comprá-lo mesmo no ano que vem. E o gol que ele faz, ao meu ver, não credencia para uma compra, mas mostra que é um atleta importante. David na temporada, ele já fez gol hoje contra o Criciúma. Se não fosse gol dele, a gente não teria conquistado esse ponto. Um pontinho, mais é um pontinho. David fez o gol contra o Atlético Goianiense, que deu a vitória lá em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, onde o Vasco vence pelo placar de 1-0. Então, mais 4 pontos na conta do David. David faz um dos gols contra o São Paulo na goleada pelo placar de 4-1. Então, assim, realmente um jogo que não tem muita diferença, mas ele faz um gol e ainda dá uma assistência, né? Então, mais 7 pontos, mais 3 pontos, 7 pontos na conta do David. O David, no jogo contra o Fortaleza, onde o Vasco ganha em casa, pelo placar de 2-0 no Brasileiro, o David dá uma assistência. Então, olha quantos pontos já vai na conta do David, né? Tem Vasco e Red Bull Bragantino ainda que o Vasco vence. Aliás, Vasco e Red Bull Bragantino que o Vasco perde em Bragança Paulista, então não foram pontos conquistados. Mas pelo menos o David dá uma assistência lá ainda pro gol. Na vitória contra o Grêmio em casa, pela estreia do Campeonato Brasileiro, 2-1. O David marca um dos gols e automaticamente o Vasco conquista os 3 pontos pelo gol marcado do David. Então, assim, podemos criticar o David tecnicamente. Temos muitas críticas a fazer, mas os números, os pontos mostram que o David, pelo menos no Brasileirão, entregou 10 pontos ao Vasco. Fica a dúvida, será que o Vasco poderia achar um jogador melhor nesse momento? Não sei, até o período de readaptação, a janela tá fechando, o David vai ficar no grupo, será que o Vasco nunca vai voltar a utilizá-lo? Assim, a cagada já foi feita lá no início com esse contrato absurdo. Cabe agora o Vasco tentar renegociar com o Inter e abaixar o valor de 19 para 16, 15, 10 milhões de reais. É um jogador importante pro grupo hoje, esse golaço que ele fez mostra isso, um jogador que foi bem, mas acho que quando realmente o Eric Marcos entra, ele acaba caindo muito de produção. Ryan no primeiro tempo também foi bem, muito participativo. Verratti faz falta, mas o Ryan ele deu uma outra cara ao setor ofensivo do Vasco. Um Vasco mais dinâmico, o Vasco estava conseguindo ali com o Ryan pressionar mais. Um Vasco que com o Ryan, automaticamente, os adversários, eles não podiam subir muito a linha. Porque se sobe muito a linha com o Ryan, é um atleta rápido, então vai ter velocidade de conseguir no contra-ataque uma escapada, uma bola atrás do sistema defensivo e no 1 contra 1. Automaticamente a possibilidade é muito maior do Ryan ser superior e conseguir ser favorável ao Vasco. Então, assim, hoje o Vasco tem saldos positivos, tem pontos positivos. Matheus Carvalho fez um bom jogo, Paulo Henrique novamente fez um bom jogo, Piton deu mais uma assistência, o João Vitor fez um jogaço, Léo Jardim agarrou muito. Então tem pontos positivos. Fisicamente o Vasco aguentou, acho que a gente viu o Vasco fisicamente muito mal nos últimos jogos, mas hoje ficou bom. Mas infelizmente, volto a repetir, é um empate com gosto de derrota. O torcedor vascaíno queria tudo hoje, menos esse empate para a equipe do Criciúma. Hoje era aquele dia de a gente gritar, ser feliz pelos 3 pontos conquistados. Mas enfim, amargo, empate amargo. Fica aí agora a preparação, porque final de semana que vem tem jogo. O Vasco agora volta ao Rio de Janeiro ainda nessa noite de domingo e vai se preparar para o próximo jogo do Brasileirão. O Vasco terá pela frente, no próxima segunda-feira, o Atlético Paranaense dentro de São Januário, às 9 horas da noite. Jogo importante, um jogo que é para o Vasco da Gama conquistar pontos. Pontuar. Essa é a grande realidade. Estamos com 28, muito bem na tabela de classificação, longe do Z4, mas eu quero logo que o quanto antes o Vasco consiga chegar a esses 45 e livrar de vez qualquer possibilidade de uma queda da Série B. E após isso, olhar para frente, mirar aí um G6, mirar aí um G4, quem sabe, e olhar aí para uma competição maior em 2025. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo, um pós-jogo amargo, chato, complicado, mas que merecia mais. Nós merecemos mais.
que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.